Bom, bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar meu amigo Romeu, presidente da FNDE. Lamento ele ter saído da Secretaria de Educação Básica, mas tenho certeza que a FNDE está em ótimas mãos. Quero cumprimentar a Priscila, em nome dela, a todos os secretários municipais, as equipes aqui da Secretaria de Estado da Educação. Na semana passada, na sexta-feira, nós estivemos no encontro de prefeitos do Congresso em Campos do Jordão, e o assunto pautado pelos prefeitos foi exatamente parte da matéria que apresentarei aqui, que diz respeito à merenda e transporte. Ali era um regime de colaboração, mas especificamente nesses dois temas. E foi uma reunião muito interessante que, na sequência, eu já havia preparado a apresentação de hoje, mas baseado na reunião com os prefeitos e no que surgiu depois com os secretários municipais, eu reprogramei a minha fala hoje. Eu abordarei rapidamente a questão de merenda e transporte, mas focarei na questão pedagógica, que será o cerne da reunião de hoje, da minha fala. Por conseguinte, eu pedi que me acompanhasse a professora Elizabeth. Beth, fique em pé, por favor, que coordena toda a área de gestão básica da Secretaria de Estado da Educação e que vem acompanhado da sua equipe, da Sônia Jorge. A Sônia Jorge está aí? Não chegou ainda, mas a Sônia Jorge ela comanda os anos iniciais do ensino fundamental, porque vocês perceberão na minha fala de que a questão pedagógica hoje é que concentra os esforços da Secretaria de Estado da Educação, fundamentalmente por conta da mudança dos ciclos. Muito bom, o conteúdo da apresentação de hoje, ele trata dos esforços, são esses seguintes temas, de novo, abordarei rapidamente os iniciais, mas ele trata dos esforços na construção do regime de colaboração na educação, como ele se dá aqui no Estado de São Paulo, algumas ações e os desafios. Esses desafios eu apresentei também aos prefeitos na sexta-feira, em função de uma reunião que tive com o Tribunal de Contas, então eu me manifestei com relação aos prefeitos, do momento que nós atravessamos, então eu abordaria esse assunto aqui também, e a questão pedagógica. No que diz respeito aos esforços na construção desse regime de colaboração, a Constituição Federal e a LDB, elas são muito específicas no que diz respeito a essa parceria. Na Constituição, no artigo 111, ela se manifesta dizendo que a União, os Estados, o Distrito e os municípios organizarão em regime de colaboração os sistemas de ensino. E caberá à União a assistência técnica e financeira. E na LDB, no artigo 8º, a União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração os sistemas de ensino, e no artigo 10, os Estados incumbir-se-ão de definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades. Ou seja, com relação ao marco legal, ele existe. O regime de colaboração aqui no Estado de São Paulo, eu representei através desse círculo, em que, no círculo superior, eu trato da questão do ensino e eu quero rapidamente abordar a questão do SARESP, que é uma avaliação de sistema e que é um instrumento pedagógico extremamente importante. Centenas de municípios do Estado de São Paulo fazem adesão ao SARESP. É um instrumento que, para a Secretaria, é importante. E, no final da minha fala, eu voltarei a este tema, porque farei uma proposta aqui com relação ao SARESP. No círculo à direita, a questão de obras, e para a questão de obras existe um programa que é chamado de Ação Cooperativa Estado-Município para a construção de escolas, que é o PAC, e que agora, em 2011, com a decisão do governador Geraldo Alckmin de, através da Secretaria de Estado da Educação, procurar viabilizar uma parceria com os municípios na questão da creche-escola, tentando ajudar os municípios na questão do ensino da educação infantil. Esse programa Creche Escola, através do PAC, também está viabilizando a construção dessas creches, e mais na sequência abordarei. A questão do transporte, através dos convênios, e a questão da alimentação, através da merenda centralizada e descentralizada. Há um problema nessa mudança aqui, porque... Muito bom. Com relação ao ensino,
o Ler e Escrever, que é o sistema de ensino dos anos iniciais do ensino fundamental. Em 2014, 396 municípios, eles formalizaram a adesão com o Estado de São Paulo. Ele atinge os alunos do primeiro ao quinto ano, e o número de alunos atingidos é de quase 900 mil, e em torno de 38.500 professores. A distribuição se dá desta maneira: na rede estadual, quase 1.700.000 alunos, nas redes municipais, mais de 700 mil alunos, na rede estadual, mais de 5.000 escolas, nas municipais, em torno de 3.200 escolas, e na rede estadual, praticamente todos os municípios do Estado de São Paulo, e nas municipais, em torno de 537 municípios. Na questão da merenda, os objetivos das políticas na área da alimentação escolar é o combate à desnutrição, a preservação da saúde física e mental dos estudantes, a promoção da educação alimentar e o incentivo à frequência dos alunos na escola. Essa é a essência do programa de merenda. A municipalização da merenda escolar, ela tem o marco legal na Lei 8.913, de 12 de julho de 94, que significa o seguinte: é uma transferência para os municípios de recursos que estão vinculados à instituição de um Conselho Municipal de Merenda Escolar. No caso da merenda escolar da Secretaria de Estado da Educação, nós temos o sistema centralizado, e esse sistema centralizado, ele cuida do planejamento, da aquisição dos alimentos, estocagem, distribuição, controle, supervisão e avaliação da Secretaria de Estado da Educação. A logística é extremamente complexa, e aí a minha fala na sexta-feira para os prefeitos e para vocês aqui foi de que é fundamental que o Estado tenha esta parceria com os municípios. Eu entendo o Estado, disse isso lá também, digo aqui, o Estado é um ente virtual, as crianças moram nos municípios, as famílias estão lá, então é fundamental que haja esse regime de colaboração. E eu tenho como pressuposto que o regime de colaboração não tem ganho nem perde, ele tem que ser construído sobre a lógica do benefício que, no meu caso, ou no nosso caso, são as crianças. Então, é muito importante que haja o regime de colaboração. A merenda centralizada, que é a atribuição do Estado, passa por todas essas questões que eu acabo de mencionar. A logística é extremamente complexa, por estarmos extremamente distantes dos municípios. No caso do sistema centralizado, ele fundamentalmente ele é na cidade de São Paulo e região metropolitana, ele atinge 34 municípios, mais de 2.000 escolas e em torno de 1.200.000 estudantes, que hoje tem, no caso da merenda centralizada, a condição da alimentação na escola. Além da merenda, além de todo esse processo, a Secretaria tem um programa de enriquecimento da merenda escolar, que é um repasse direto às escolas, e no ano de 2013 nós repassamos mais de 55 milhões de reais para que as escolas tivessem a possibilidade de adquirir esses alimentos. O sistema descentralizado é um sistema que eu gosto, e é nele que eu gosto de investir, porque, na realidade, ele está próximo da criança, ele está sob gestão do município. É claro que é fundamental que haja a construção de um modelo que viabilize, que não haja um esforço enorme dos municípios para que ultrapasse, inclusive, a capacidade do município de viabilizar uma merenda de qualidade. E eu entendo isso, entendo, e na sexta-feira me coloquei à disposição, até me manifestei propondo aos prefeitos, através da Priscila e da Undime, a constituição de um grupo de trabalho que será composto por secretários municipais e pelas áreas técnicas da Secretaria para construir, no caso desses dois regimes de colaboração, transporte e emenda, uma relação que viabilize que haja continuidade, qualidade, enfim, de que não haja nenhum sobressalto nesses dois casos. Mas no caso da merenda do sistema descentralizado, eu tenho 2.300.000 alunos em 611 municípios. Vejam que a grande maioria dos municípios do Estado de São Paulo, com exceção daqueles 34, estão inseridos no caso da merenda do sistema descentralizado. O Estado de São Paulo ele procura, através de um repasse de recurso, minimizar o esforço do município ou participar da colaboração do esforço do município. No caso do ensino integral, o Estado de São Paulo repassa R$ 2,00 e, no caso da rede regular de ensino, 50 centavos para viabilizar essa parceria com os municípios. No caso do transporte, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, ele tem também dois marcos legais, a Lei 10.880
e a Lei 11.947. E o objetivo, claro, é garantir o acesso da criança na escola e também daqueles residentes na zona rural, e o financiamento é via FNDE, por meio da assistência financeira automática em caráter suplementar. Na Secretaria de Estado da Educação, o transporte, o regime de colaboração se dá através do repasse de recursos financeiros com os municípios conveniados. Esse repasse, ele objetiva ou aquisição de frota própria, ou alocação, ou passes. Então, essa é a forma desse repasse para os municípios. Neste ano, no ano de 2012 e no ano de 2013, por determinação do governador, a Secretaria, a exemplo do programa Creche Escola, que o governador solicitou que fosse organizado, planejado e administrado pela Secretaria de Estado da Educação, o governador solicitou a compra de ônibus para viabilizar o envio de ônibus aos municípios que têm esse sistema de parceria conosco. O repasse de recursos com os municípios, o total do transporte, ele chega a quase a 690 milhões de reais, do total de transporte por ano. Isso, ano base de 2013. O valor da Secretaria é em torno de 440 e dos municípios 242, na média. Se eu somar todos os municípios e dividir, na média eu tenho 60-40. Em alguns casos, essa parceria difere um pouco, mas na média em torno de 60-40. E são mais de 350 mil alunos que são beneficiados. Ainda na questão do transporte escolar, como eu havia me manifestado anteriormente, a Secretaria iniciou em 2012 um pregão. Esse pregão viabilizou a compra de diversos tipos de ônibus em função de uma demanda apresentada pelos municípios. Nós entramos em contato com os municípios conveniados, eles nos informaram qual era a demanda, e nós viabilizamos a compra de 1.500 ônibus, e alguns critérios, eles foram absolutamente decisivos na distribuição desses ônibus, estão sendo decisivos na aquisição e na distribuição. Então, os 4 critérios estão apresentados. Ele está avançando independente de... Os 4 critérios, eles estão apresentados aqui. O município ele precisa estar conveniado. Segundo, ele deve atuar no formato de aquisição de frota própria, mesmo tendo os outros 2 sistemas. O Estado ele entende que a frota não deve ter ônibus com mais de 8 anos de uso e a distribuição de 4 veículos por município. Nós adquirimos a soma aqui dá em torno de 1.500 ônibus e o valor de recurso aplicado em torno de quase 215 milhões de reais, que significa que, em termos de transporte, nós investimos aí quase 900 milhões de reais em 2013. O programa Creche Escola, que é um programa de parceria também Estado e município, ele foi lançado, como eu disse, em 2011. Ele procura participar dessa demanda dos municípios na ampliação do atendimento à educação infantil. É um sistema PAC, uma transferência de recursos para o município. A responsabilidade do município é identificar um terreno. Esse terreno não tem que ser repassado para o Estado, ele tem que estar de posse do município. Esse terreno tem que ser de uma área de mais ou menos 2.500 metros quadrados. A engenharia da Secretaria viabilizou 3 projetos diferentes em função da demanda do município. E uma vez identificado o terreno, viabilizado o convênio, o repasse em 7 parcelas e, no final, próximo do final da conclusão da obra, um repasse para viabilizar a aquisição do mobiliário. É um programa que eu gosto muito, é um programa que tem ajudado muitos municípios, principalmente aqueles pequenos municípios que têm uma dificuldade orçamentária muito grande. Através de uma demanda fundamentalmente da região metropolitana de São Paulo, em que é muito difícil encontrar um terreno com essa metragem, viabilizou-se agora a projetos específicos para terrenos específicos. Então, eu não sei, isso lá em Campos do Jordão pareceu, na minha fala, que era uma novidade, o que me deixou muito preocupado, porque na realidade isso já vem acontecendo. Talvez muitos aqui não saibam que existe essa possibilidade. Então, eu repito, em função do terreno, mesmo que ele não atenda às dimensões que viabilizariam um dos 3 projetos, a minha fala é: existe um decreto do governador autorizando a Secretaria de Estado da Educação a viabilizar um projeto executivo que será licitado pela Prefeitura, através do repasse de recursos, que atenda ou que seja possível de construir naquele terreno. Tá? Nós entregamos já 23 creches, estão em obra 157,
e em licitação em projeto 299. O recurso que eu provisionei em 2011 foi de R$ 1 bilhão, que a minha leitura era de que nós tentaríamos viabilizar pelo menos uma creche em cada um dos municípios. O SEAD indicou oito critérios de vulnerabilidade que permitiram fazer uma relação em ordem de prioridade dos municípios e, desta maneira, as creches estão sendo liberadas. Eu assinei até hoje 500 convênios. É metade daquilo que eu teria capacidade. Muito mais atrelado à dificuldade que os municípios estão encontrando em viabilizar um terreno para que possa, junto com o Estado, assinar o convênio. O que é uma pena, porque, na realidade, eu teria recursos para poder avançar no programa de construção de creches. E aí começa um pouco um debate que é o seguinte, bom, eu considero o seguinte, a partir do grupo de trabalho que será composto pela Undime, eu entendo que avançará muito a questão desse regime de colaboração merenda e transporte. Eu não tenho dúvida de que ele já avançou muito, nós estamos agora viabilizando sistemas que levantarão os dados de forma mais tranquila, estamos informatizando através de sistemas estas áreas na Secretaria, fundamentalmente merenda e transporte, então há um movimento no sentido de chegarmos, claro, é um processo, esse processo caminha bem. Mas eu entendo de forma muito tranquila o seguinte, de que eu tenho dois vetores aí que têm sentidos opostos. Isso, para mim, é muito claro e, com certeza, para os municípios também. O primeiro, que eu chamo de um eixo de financiamento, em que há um crescente movimento no que diz respeito à dificuldade de recursos financeiros, Estado e município. E, no sentido oposto, a dificuldade de recursos humanos. Então, são duas questões que estão caminhando em sentidos opostos. Então, o que me leva à seguinte conclusão. Nós temos que trabalhar com a questão da eficiência e eficácia. Quer dizer, na medida em que você diminui a disponibilidade de recursos por uma série de razões, algumas das quais eu abordarei aqui, e no momento que você tem uma dificuldade de recursos humanos, também, por conta de um país que está crescendo, por conta de oferta de mercado, por conta de uma competição do setor privado com o setor público, que tira do setor público muita competência, o setor público não consegue acompanhar, evidentemente, essa política salarial do setor privado, então, bons profissionais estão migrando do setor público para o setor privado. Então, é fundamental que comecemos a trabalhar no sentido da eficiência e da eficácia. No que diz respeito à merenda e ao transporte, bom, o Estado de São Paulo, no eixo financiamento, ele tem trabalhado, junto com os municípios. Ou seja, ele participa, no caso da merenda, de um repasse de recursos, uma construção agora em conjunto com os municípios que caminhará no sentido de efetivamente ser uma parceria de ambos os lados muito produtiva, e no caso do transporte também, quer seja pelo repasse de recursos, quer seja pela aquisição de veículos. No caso da merenda, no eixo gestão, eu tenho um pequeno problema, que é um grande problema para os municípios. É que, no caso da merenda, apesar da Secretaria, na sua grande reestruturação administrativa iniciada, trabalhada em 2011, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, e em 2011, trabalhando na Secretaria, as diretorias, implantada no primeiro dia útil de 2012, que agora viabiliza a contratação de profissionais, fundamentalmente para as diretorias de ensino, para mim é muito claro um movimento da Secretaria de uma descentralização até a autonomia da escola, esse é o meu sonho, mas para isso há um preparo que é absolutamente imprescindível para que as diretorias de ensino estejam preparadas com um quadro de profissionais que não seja professor retirado de sala de aula. Quer dizer, retirar professor de sala de aula, para mim, é um crime. Eu não consigo entender, e no Estado de São Paulo, toda a ação administrativa nas últimas décadas se pautou na retirada de professor de sala de aula. Retirar professor de sala de aula significa não entender a docência como algo absolutamente fundamental e a opção daquele profissional estar na docência. A Secretaria, nesse movimento, ela viabilizou a contratação, a criação de cargos e funções e a contratação de profissionais específicos para as diretorias de ensino, no movimento de descentralização. No caso da merenda, mesmo no andamento dessa reestruturação, há um decreto do Governo do Estado de 2009, que no artigo 5º diz o seguinte: os recursos transferidos deverão ser utilizados, no caso do recurso transferido do Estado para o município no item merenda, deverão ser utilizados exclusivamente na aquisição de alimentos ou gêneros alimentícios, ficando vedada a sua aplicação, pagamento de pessoal, que, na minha opinião, é o grande problema dos municípios. É a grande questão que tem sido levantada pelos prefeitos, a sua dificuldade de contratação por conta de limite prudencial e outras questões de impacto de folha no orçamento. Já estou trabalhando na reescrita desse decreto
e já propus ao governador Geraldo Alckmin que retirasse, mesmo porque o FNDE tem uma resolução que permite. Então, há um contrassenso. O FNDE permite e a Secretaria de Estado, através do decreto, não permite. Eu não tenho dúvida de que esse movimento da retirada disso no decreto, viabilizando, inclusive, que haja a possibilidade desse repasse de recursos no município significar contratação, eu tenho certeza que esse é um compromisso meu aqui, farei isto ainda esse ano, de que isto trará uma nova luz nessa questão do convênio. E na questão do transporte, no eixo eficácia e eficiência, informatização. Então, nós estamos aí, através de sistemas e através do sistema de Google Maps, para georreferenciamento, buscando endereço dos alunos, rota, enfim, tentando ter dados que viabilizem a que haja uma ação mais efetiva. Bom, rapidamente, alguns desafios. Isso eu lancei para os prefeitos lá, e isso está na minha cabeça e me incomoda muito, porque, vejam bem, eu tenho esses 5 círculos que mostram o seguinte: o de cima, o superior, é de que haja, e de que há, para os municípios, uma cobrança extremamente, eu diria que rigorosa, porque o Plano Nacional de Educação, ele aponta que, em 2016, 100% das crianças na pré-escola deverão estar na pré-escola, evidentemente, e 50% das crianças, até 2020, em creche. Foi apresentado no Encontro de Municípios um trabalho feito pelo SEAD e pelo CEPAM, mostrando o impacto orçamentário e financeiro para os municípios, o que significa um aporte de recursos dentro dos recursos vinculados à educação para que se atenda a essas duas condições. Ou seja, há um movimento em que os municípios terão que vincular mais recursos para a educação infantil. Do círculo à direita, ele mostra para mim muito claro um movimento no país irreversível. Movimento esse que eu gosto, particularmente. Acho que vem bem, poderia ter vindo antes, mas vem bem, que é o seguinte: uma cobrança não só da legalidade da aplicação, mas do resultado. Quer dizer, não só para verificar se as contas estão regulares, mas para verificar se, espera um pouquinho, o recurso para a educação está melhorando o aprendizado. Os indicadores mostram de que o aporte de recursos, mesmo sendo aplicado de forma correta, ele efetivamente na ponta está apresentando resultado. Este é um movimento que o país atravessa hoje. Então, eu diria que não é só na educação, esse movimento ele transcende a educação. Saúde, transporte, segurança, é uma cobrança da sociedade através dos órgãos de controle, que são Tribunal de Contas, Ministério Público, se de fato nós estamos cumprindo bem o papel de gestores públicos. Então, de novo, essa é uma questão, para mim, é muito clara. Estamos sentindo isso, provavelmente os senhores do município também, mas estamos sentindo isso na Secretaria de Estado da Educação. Eu vou pedir mais uns 10 minutos, presidente, para poder concluir. Eu interrompi agora. Não interrompa, por então, favor. Mas, assim, se a plateia entender, né, que a gente pode estender mais 10 minutos, estenderia mais 10 para o Romeu também, tudo bem? Então, tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, eu estive com o presidente do Tribunal de Contas semana passada, na quarta-feira, e o presidente do Tribunal de Contas disse o seguinte: secretário, não tem volta. Nós estamos sentindo em algumas diretorias de ensino, fundamentalmente no Vale do Paraíba, uma atuação extremamente pontual dos auditores na linha do resultado. Na linha do resultado. Quer dizer, como é que está o IDESP? Como é que está, quantos professores temporários, efetivos? O que está acontecendo com a aplicação do recurso? Então, esse movimento, de acordo com o Tribunal de Contas, ele irá para o Estado todo, em todas as áreas. Então, há uma ação nesse sentido. E no círculo de baixo, a sociedade mudou. A sociedade é outra. Então, não só os nossos órgãos de controle, mas, inclusive, a própria sociedade, se manifestando, cobrando, exigindo. Então, a nossa preocupação ela tem que ser efetiva mesmo com relação a se o nosso trabalho ele está resultando daquilo que se espera. E, no círculo à esquerda, aqueles 2 vetores, a limitação de recursos e de mão de obra. Quer dizer, o momento é um momento em que exige um processo de discussão e de trabalho em conjunto, considerando-se os desafios a que eu acabo de me manifestar. E o que, para poder concluir a minha fala, assim, no sentido do direcionamento desse regime de colaboração, eu diria que o grande desafio do Estado de São Paulo, nesse ano, é a mudança dos ciclos. Entendo a importância de você ter um processo de progressão continuada da aprendizagem,
Entendo todas as manifestações dos especialistas de que você tem que recuperar, de que reprovar a criança você atribui a culpa à criança e desonera o Estado, no caso das escolas estaduais, da responsabilidade do aprendizado, entendo. Mas é fundamental que haja o entendimento da necessidade da discussão da matéria. Então, o Estado de São Paulo, através de uma ação nossa de discussão interna e de uma proposta que apresentei ao governador, ele concordou em introduzir mais um ciclo, que é o 6º ano. E por que é importante que haja essa discussão? Porque, na realidade, grande parte dos nossos alunos, eles, no 6º ano, eles são oriundos das redes municipais. Ou seja, ele tem agora a possibilidade de reprovação no 3º, no 6º e no 9º ano. As equipes da Secretaria da Educação estão discutindo a progressão continuada e o desafio para 2014, que se inicia em 2014, é exatamente isso. Quer dizer, e o que o Estado, qual é o entendimento da Secretaria do Estado? O entendimento da Secretaria do Estado desde 2011 é de que, baseado nos resultados, há uma necessidade de interferência absolutamente pontual e rápida nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. É preciso interferir rapidamente. Quer dizer, e interferir rapidamente significa, para mim, viabilizar mais tempo da criança e do jovem na escola. Mas aí também entendo o seguinte, que ficar mais tempo a criança e o jovem mais tempo, mas esse mais tempo é com o professor construindo um projeto pedagógico. E nós iniciamos o ensino médio com a Escola de Ensino Integral, hoje são 182, porque incorporamos os anos finais do ensino fundamental, deveria chegar a entre 350 e 400 escolas em janeiro de 2015, no movimento para 1.000 escolas. E abriremos agora, no meio do ano, a possibilidade das escolas de ciclo 1 estaduais migrarem para o sistema de ensino integral. No ciclo 2, no ensino médio, que se desenvolve o projeto de vida do jovem, trabalhando muito a questão da sua autoestima, trabalhando muito a questão do que ele pretende, qual o caminho, tentando mostrar para ele de que ele pode, se houver por parte dele, um esforço, construindo disciplinas eletivas que desenvolvam o projeto de vida dos jovens. Tanto é que o menino ele entra na escola, a primeira coisa que ele faz é escrever a lápis o projeto de vida, que vai sendo modificado à medida que ele vai permanecendo na escola e de que ele vai tendo, junto com um tutor, o acompanhamento desse projeto de vida. Nos anos iniciais, nós trabalharemos com as competências não cognitivas, que os trabalhos hoje mostram de que é fundamental que isso seja viabilizado, para que não se fique só na questão das avaliações de resultado, mas que também se construa na criança, já a partir dos anos iniciais, a questão dessas competências que não são avaliadas, mas que são fundamentais na progressão da sua vida, inclusive a vida adulta. Então, nós iniciamos, de novo, nos anos iniciais, nós iniciamos um trabalho desde 2011 muito efetivo, no sentido de viabilizar a alfabetização da criança. Eu me preocupo enormemente com a questão da alfabetização. Eu não consigo entender uma criança chegar no 5º ano e não estar alfabetizada. Isso, para mim, é um absoluto desastre, porque isto ela leva, evidentemente, para a sua vida. Então, é fundamental que haja, por parte do Estado, um trabalho, eu diria que hercúleo, para viabilizar a alfabetização. E nós iniciamos isso em 2011 com a questão da alfabetização aos 7 anos. E as ações, no sentido de se viabilizar a questão do acompanhamento do ciclo 1, são dadas por algumas ações aqui, por exemplo, o Programa Ler e Escrever, atualização e distribuição de materiais didáticos, elaboração do material didático para o apoio do professor de História, Geografia e Ciências, o EMAI. Os resultados de matemática que eu apresentarei aqui do SARESP do ano de 2013 são maravilhosos, ou seja, estamos no caminho certo. Orientações curriculares, guia de orientação didática, material de recuperação intensiva e adesão ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. São algumas ações que concentraram os esforços da Secretaria já desde 2011. Muito bom, alguns resultados do SARESP de 2013. No SARESP de 2013, eu comprei como produto da empresa que ganhou o processo licitatório a avaliação do 2º ano. Eu queria saber como é que essa criançada estava no 2º ano. E estou extremamente empolgado com os resultados que foram apresentados. Aqui vocês têm à esquerda matemática e à direita língua portuguesa, que mostra um número extremamente significativo de crianças que estão ou no pleno ou no avançado. A leitura é de que mais de 94% das crianças estão alfabetizadas no 2º ano. É isto aí. Esse é o caminho, resultado de um trabalho absolutamente concentrado e muito bem feito pela equipe dos anos iniciais da CEGEB,
para garantir que, em matemática e em língua portuguesa, haja, pelas ações a que fiz referência, uma evolução. Então, isto vem. Quer dizer, o meu entendimento é de que, em fase, a partir dos anos finais de ensino fundamental, eu terei uma criança em melhores condições, evidentemente, de acompanhar os anos finais de ensino fundamental. Secretário, mais 2 minutos. Mais 2 minutos, que se tornarão 5, mas tudo bem. Muito bom. E para o terceiro ano, a mesma coisa. Então, rapidamente, o terceiro ano aqui, matemática e língua portuguesa, mostrando um movimento muito interessante no que diz respeito aos alunos do terceiro ano. Ou seja, como eu disse, começou em 2011, há um caminho que é corroborado pelos resultados do quinto ano. Ou seja, as ações da Secretaria nos anos iniciais do ensino fundamental são ações que, no meu entendimento, estão confirmando que os programas eles estão garantindo para as crianças aquilo que nos interessa. Muito bom. Qual é a nossa preocupação com relação ao sexto ano? É de que, na realidade, ocorreu mudança dos ciclos. A criança será reprovada no sexto ano. E de quem sendo reprovado no sexto ano, como 82% das crianças vêm da rede municipal, é fundamental que sentemos numa mesa e trabalhemos em conjunto. É absolutamente fundamental. Eu não diria nem fundamental, eu diria que é uma política de Estado sentarmos municípios e Estado para que possamos construir em conjunto. Não é só a escola municipal do ciclo 1 que o menino vem para o ciclo 2. É a escola municipal do Estado também, ciclo 1, que também tem que conversar, né, Beth, com as nossas escolas de ciclo 2. É fundamental. Caso contrário, nós correremos um risco de haver no sexto ano uma reprovação em massa, o que não é bom para a criança. Então, precisamos conversar, e daí a importância desse trabalho articulado Estado-município. E, para concluir, então, as ações que são planejadas para o quinto e para o sexto ano, que eu proponho a que haja, a partir da Undime, junto com a equipe da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, comandada pela professora Beth, um trabalho a exemplo de merenda e transporte, em que chegaremos à construção de um trabalho conjunto muito produtivo na área pedagógica, de que isto se inicie já, nesse instante, para que as ações que nós estamos planejando sejam ações compactuadas com o município. Por exemplo, nós temos um processo de avaliação diagnóstica muito rico, que é um instrumento para poder rapidamente interferir na questão da recuperação. De que haja também a possibilidade de fazermos isso no município. A recuperação contínua, o professor auxiliar com apoio ao ensino e aprendizagem, ações de acompanhamento com os supervisores responsáveis pelo Programa de Integração Estado-Município no Programa Ler e Escrever. A participação do coordenador-geral do município, parceiro nas ações de formação e disponibilização dos materiais do Programa Ler e Escrever para os municípios. E o curso de alfabetização para professores que atuam nos sextos anos. É fundamental. Então, eu aqui encerro a minha fala, eu quero me desculpar por ter avançado, mas eu achei fundamental passar esse recado. Não fiquemos somente na questão da merenda de transporte. São milhões de crianças que têm o direito a aprender e que estão fundamentalmente nas escolas municipais e estaduais. Não tem sentido não conversarmos. Deixemos de lado qualquer que seja a questão que, porventura, impeça sentarmos numa mesa. Esqueçamos isso. Vamos pensar na criançada. Muito obrigado, que Deus os proteja.